Então sempre vai ter uma parcela, que é essa parcela ligada à elite, ligada à direita, que vai ser contra o PT. E nós enfrentamos fake news desde o início, tá? Não sei se você lembra, aliás, reproduziram essas fake news agora, que o PT ia fechar a igreja, que o PT ia dividir a casa das pessoas. Era assim que a gente, entendeu? E mesmo assim, o PT nunca fechou a igreja, nunca dividiu a casa das pessoas, muito pelo contrário, sempre respeitou a todos. A igreja evangélica cresceu muito nos governos do PT, porque não tinha perseguição, não tinha adesão só a uma religião. Isso foi muito importante, mas eles começam a ter uma narrativa que é essa. Então, de novo, veio na campanha. O PT vai fechar a igreja, o PT tem pacto com o diabo. Aí eu pergunto, onde é que o PT fechou a igreja até agora? Bom, quantos pastores o PT perseguiu estando no governo? Que pacto nós fizemos, a não ser o pacto com o povo brasileiro, de levar condições, renda para as pessoas? Foi isso. Então, esse debate nós temos que fazer. Infelizmente, ele vai continuar porque é uma disputa de luta de classes. A minha esposa conta uma história que ela é tragicômica, porque na primeira eleição de 89, isso espalhou pelo interior do Brasil inteiro, a história de que se o Lula ganhasse, a gente ia ter que dividir um quarto da nossa casa com alguém. Isso era talvez a fake news seminal da eleição porque o Lula no Brasil. dizia que ia fazer um projeto de casa para de todos ter casa para acesso. todos, isso. E aí ficava todo mundo nessa. E a minha esposa na época, 89, ela tinha 8 anos. Ela ouviu alguém comentar isso em algum lugar e ela foi para casa e começou a separar as bonecas dela e falou pro pai, se vierem aqui, essas bonecas aqui eu quero dar, essas aqui eu quero ficar. Então você imagina como o negócio vem lá de trás, lá né? de trás. A gente fala de fake news hoje, mas não é. Agora, isso vindo da igreja evangélica, segundo esse estudo, né, muito do que se identifica como antipetismo hoje vem através, não todas as igrejas evangélicas, mas algumas denominações, que principalmente tem pastores que são envolvidos diretamente com a política partidária. E pela sua experiência também, que vem através da pastoral, e aí entra também na política através disso, como quebrar esse... Porque parece que tem um encanto ali, né? Virou assim, virou um monolito essa história. É que nós temos que mostrar para o povo evangélico os projetos e programas que nós fazemos. Para que serve o Estado brasileiro? Não dá para tratar os evangélicos como uma categoria religiosa. Tem que tratar como uma categoria social. E dizer, esse governo aqui, que é o governo do presidente Lula, é o governo que dá acesso à renda, é o governo que dá acesso à saúde, é o governo que fez farmácia popular, é o governo que está reabilitando o FIES, é o governo que está fazendo os institutos federais, é o governo que está dando oportunidade para o seu filho estudar, crescer, trabalhar. Não é porque você é evangélico ou deixa de ser evangélico, é porque esse é o papel do Estado brasileiro. E não é um governo que está disputando valores. Onde é que o PT implantou o aborto? Onde é que o PT implantou o casamento homossexual? Os banheiros unissex, onde é que estão? A gente tem que combater a mentira, porque como às vezes as pessoas têm dificuldade de acesso à informação, o que o pastor diz passa a ser verdade. E aí o pastor muitas vezes mente. Aliás, pecado, né? Esse vai pro inferno mesmo. Porque um pastor usar o púlpito, subir, falar em nome de Deus e mentir, quem é o pai da mentira? É o diabo. Então vai para o inferno mesmo, é o lugar dele. Porque você não pode usar da boa fé das pessoas para fazer isso. Nós temos que respeitar a fé das pessoas, a religiosidade, seja qual for a religião. O Estado brasileiro não pode entrar na direção disso. É errado. Já fez no passado e a gente sabe onde é que acabou. Então não pode entrar para nenhuma religião. Então eu acho que nós temos que fazer uma disputa mais forte junto a essa população, mostrando os avanços que nós fazemos que atingem essas famílias. Que a maioria dessas famílias são de trabalhadores, trabalhadoras, não é de gente rica, é de gente que labuta e que precisa do Estado brasileiro. 9 de junho de 2019, 5h30 da tarde, mais ou menos, o Intercept publica as primeiras matérias da Vaza Jato. Num contexto do Lula preso, a senhora presidente do partido, sofrendo muitos ataques, o antipetismo talvez no seu auge, esse sentimento. Sim. Onde a senhora estava quando leu as primeiras reportagens e o que fez? Ligou para alguém, abriu uma cerveja, gritou? Não, eu quando li primeiro que me mandaram, eu disse assim, nossa, isso aqui é muito bom.
É muito bom ter acesso a algo que conte aquilo que nós estávamos denunciando. Porque vocês falavam que era aquilo. Nós falávamos, isso é montado. As pessoas que fizeram delações foram obrigadas a fazer porque foram coagidas, não cumpriu o devido processo legal, entendeu? Foi uma ação política. Tudo que a gente falava, denunciava, de repente a gente começa a ver escrito por ali, eles. por eles, entendeu? Eu digo, bingo, é isso aqui. Aí nós começamos a fazer um trabalho bem de comunicação, de informação com a nossa militância. Mas o que a senhora fez? A senhora ligou para alguém nesse momento? Falou com alguém? Não, falei, claro, nós chamamos uma reunião nossa, né? Na hora. Já para o dia seguinte, para poder conversar sobre isso. Falamos com o nosso pessoal de comunicação, começamos a divulgar e ver como é que a gente divulgava mais aquelas matérias. Falamos com a nossa bancada, de gente, agora é uma ação intensa aqui para mostrar quem é essa gente. E eu acho que a gente conseguiu, e foi muito importante essas reportagens, foi muito importante a gente ter tido acesso a esse vazamento. Sim, agora tem mais materiais no Supremo, né, que a gente não tem acesso, que é os materiais da famosa Operação Spoofing, né? Sim. Que são muito maiores até do que saiu da e mais detalhados, mostram mais coisas. Isso. Então isso também é fundamental. Teve um papel da imprensa também nisso tudo. Avaliando historicamente, como que a senhora, assim, foi uma combinação, foi um acaso de fatores, a imprensa se beneficiou porque eu sempre falo que como jornalista, né? Você tem um procurador e um juiz trabalhando para você, dando furo para você o dia inteiro, é muito bom, né? Claro. Então, mas tem mais do que isso ou era o de sempre? Eu acho que falta uma autocrítica à mídia sobre esse período, porque ela comprou a versão da Lava Jato sem fazer os questionamentos que eram precisos e sem utilizar os questionamentos que nós tínhamos para realmente verificar se aquilo tudo estava correto. Então, as matérias reproduziam quase que exclusivamente os vazamentos que a Lava Jato fazia. O Moro virou um deus, Deltan Dallagnol virou um deus, um Ministério Público, então tudo que eles faziam era a realidade. E a gente tentava rebater e o que saía era muito pequeno, resumidinho, entendeu? Então saía, você é corrupta, saiu não sei o quê, recebeu dinheiro não sei o quê, porque alguém falou, porque não sei o que falou. E a gente só podia, às vezes, fazer uma nota, porque, né, ou falava, sabia no meio da matéria, mas a manchete era uma manchete incriminadora. Já era uma manchete que denunciava. Não era de dúvida, a Operação Lava Jato fala isso, mas tem dúvida. Não. Fulano de tal pegou tantos milhões, sabe? Era uma coisa... Então, foi muito difícil para nós, foi um bombardeio. E, óbvio, eu olho assim, a mídia tem lado. Você não está falando com gente neutra. Sim. Se nós pegarmos os editoriais dos grandes jornais, eu vivo rebatendo editorial de jornal, porque tem lado, defende um conceito de país, entendeu? De modelo econômico, de visão. Então, assim, muito, muito difícil. E colaram, né? Tentaram colar na gente a questão da corrupção. Eu acho que hoje a gente já superou muito isso, né? Já mostramos como é que isso foi feito. Tem um rescaldo da Lava Jato. A Lava Jato completa oficialmente 10 anos esse ano agora. 2024, a primeira operação considerada da Lava Jato é 2014. E ela teve no mínimo aí uns 5 anos muito intensos de operações, depois ela começou a andar um pouco de lado, aí vem Vaza Jato, a coisa começa a se desmontar um pouco, mas no imaginário das pessoas ainda ficou um rescaldo e eu acho que o governo Bolsonaro navegou muito em cima disso também. A senhora acha que a Lava Jato é talvez uma das responsáveis por jogar no imaginário das pessoas que quem faz a luta anticorrupção é a direita no Brasil? Porque isso está um pouco posto hoje na... Mas a direita sempre utilizou desse discurso para atingir a esquerda ou atingir governos desenvolvimentistas, né? A direita e a elite brasileira que tem uma cabeça liberal, neoliberal, do ponto de vista econômico, que acha que o Estado brasileiro tem que acabar, tem que ser mínimo, e que não tem uma noção do que é desenvolvimento do país, de soberania, de patriotismo mesmo, né? Fizeram isso com Getúlio Vargas, levaram Getúlio a se matar. O Mar de Lamas, na época, foi o que levou Getúlio Exatamente, foi o que Lacerda usou. Isso. E Getúlio foi um grande presidente da República, né? Nós devemos a ele instrumentos fundamentais do desenvolvimento, a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, enfim, então a direita usa isso. Mas se você for investigar, o maior índice de lideranças envolvidas em corrupção são dos partidos da direita. Mas ficou no imaginário do brasileiro um pouco essa ideia, né? Aí o Bolsonaro foi lá e colocou um Moro no Ministério da Justiça. Queria virar um pouco a pauta, tem
o governo, no ano passado, começou a relação do governo com o Congresso bastante tensa. Em janeiro, teve o 8 de janeiro, mas depois que a coisa mais ou menos se acomodou, teve aí uns meses que foram tensos entre a casa, principalmente na vocalização do Arthur Lira, mas o Arthur Lira não fala por si só, né? Fala por muita gente atrás dele, muitos deputados. Depois a coisa acalmou, andou, parecia que tinha ficado tudo bem e tinha se organizado, e esse ano começou no fight de novo. O Arthur Lira fez um discurso bastante intenso. O Pacheco, o presidente do Senado, não foi tão incisivo, mas também colocou algumas pautas bem práticas do que ele pretende ou acha que tem que fazer. A senhora já comandou a Casa Civil, que é um dos ministérios responsáveis por fazer essa conversa também. Tem 2 ministérios que fazem isso, a Casa Civil é um deles. A articulação política é o outro. Como que desenosa esse negócio aí? Porque, assim, olhando de fora, parece que é uma questão de dinheiro e ponto. Mas também, vendo o histórico do ano passado, parece que não tem limite do dinheiro. A gente tem Eu acho que são problema. 2 coisas, né? Uma tentativa do Congresso Nacional de crescer muito em cima da execução orçamentária, que não é papel dele. E veja, eu não sou contra emendas de parlamentar, de alocar recurso, e nem emendas que os parlamentares façam no orçamento. O parlamentar tem que ter um dinheiro para ele aplicar na base dele lá. Tem que ter um recurso que seja complementar aos programas que o governo federal tem e que possa atender algumas especificidades do município. Agora, não pode o Congresso Nacional ter 53 bilhões, que é quase a quantidade total do investimento geral para o ano que o governo federal tem. Por que isso? Porque não tem dinheiro. Não, é porque não tem planejamento na execução desse dinheiro. Como assim? Porque ele é por demanda. Então, é o que o município demanda. Quando eu falo de um investimento do governo federal, estou falando do PAC, você tem um planejamento. Então, nós vamos fazer o que precisa ser feito no investimento no país. Nós estamos precisando de casa, nós estamos precisando de estrada, nós estamos precisando de saneamento. Então, nós vamos fazer programas estruturados para fazer isso e vamos regionalizar esses programas de acordo com a carência de cada região. Porque você faz o investimento, isso gera riqueza na região, você resolve o problema e gera desenvolvimento. Quando você faz por demanda, então o município lá diz, não, mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer um portal, eu quero fazer uma praça, eu quero fazer não sei o quê, um campinho de... Entendeu? É diferente, quero distribuir trator pro pessoal. Porque aquilo não necessariamente é o que a cidade precisa. Pode ser até que a cidade precisa, mas não é um programa que vai dar um push no investimento e no desenvolvimento do país. Ele até ajuda na economia local, ajuda na região que você está colocando dinheiro em circulação, mas ele não tem uma linha, entendeu? Para chegar. Ele vai pela demanda e pelo interesse de cada parlamentar. E a distribuição é desigual também conforme os aliados políticos locais. Exatamente. Então tem município que ganha rios de dinheiro e tem município que não ganha nada, porque o prefeito lá não é ligado a determinado deputado. Isso está errado. Então os parlamentares têm que ter emendas, elas têm que ser complementares, ele pode mexer no orçamento, ele pode discutir programas e projetos, mas ele não é o executor da política, é o executivo que faz isso. O parlamento legisla, debate, faz as leis, intervém nos processos do executivo, como o parlamento tem intervido em vários projetos que o governo manda e voltam diferentes da Câmara. Então não pode ser, senão fica uma coisa desnivelada. E aí um poder começa a intervir no outro. Então, assim, não pode o Congresso querer implantar um semipresidencialismo. Isso aí não pode. Então tem que mudar a Constituição, fazer um debate com a população, fazer um debate público. Aliás, já tivemos 2 plebiscitos para ver se o Brasil queria ser parlamentarista ou não, e o Brasil não quis. Então tem que respeitar isso. Nós temos um regime presidencialista que negocia com o Congresso, que respeita o Congresso, mas o Congresso não pode querer usurpar o poder de outro poder, que é o Executivo.